Acho muito divertido ver alguém em estado completo de desespero. Se essa pessoa for o Flávio Bolsonaro, eu acho mais divertido ainda, porque ele está percebendo que a candidatura dele está fazendo água. Mesmo ele sendo competitivo, numericamente, a candidatura parece que não vai ter aquele punch final para conseguir vencer. E ele está tão desesperado que começou a alegar perseguição política do Tarcísio de Freitas. Flávio Bolsonaro está dizendo que o Tarcísio de Freitas o está perseguindo. Tudo por conta daquela operação da Polícia Civil contra a produtora do filme do Bolsonaro e a Prefeitura de São Paulo. Porque a Prefeitura fez repasses para a produtora do filme, a produtora do filme não entregou aquilo que deveria ter sido entregue para a Prefeitura de São Paulo, e há a suspeita da Polícia Civil que parte dos recursos tenham sido enviados lá para o Eduardo Bolsonaro. E o Flávio está desesperado, porque todos esses problemas de corrupção atrelados aos problemas do Donald Trump tiram competitividade da candidatura dele. E é engraçado ver o Flávio Bolsonaro gaguejando, balbuciando e até se borrando, mas isso ainda não aconteceu. Você acha que Tarcísio de Freitas estaria perseguindo politicamente o Flávio Bolsonaro? Acho pouco provável, mas e você? Tudo isso afeta como a candidatura do Flávio Bolsonaro? Você gostou que a candidatura está fazendo água e o desespero do Flávio? Se você gostou, like no vídeo. Também quero falar que os itens decorativos aqui do cenário estão no YouTube Shop aqui embaixo e também se inscreva no canal. Acredito que todo mundo ficou sabendo da operação da Polícia Civil contra a Prefeitura de São Paulo. E é muito importante fazer essa discriminação. Polícia Civil é uma coisa, Polícia Militar é outra. A operação da Polícia Civil contra a Prefeitura de São Paulo foi para avaliar os contratos feitos da Prefeitura com a ONG, que é uma das produtoras do filme do Bolsonaro. Porque a Prefeitura fez um contrato com a ONG para instalação de pontos de Wi-Fi na periferia de São Paulo. O serviço foi muito mais caro do que a média do mercado. Não foram entregues todos os postos de Wi-Fi ou todos os pontos de Wi-Fi e há a suspeita que parte desses recursos tenha sido desviado para o filme do Bolsonaro e posteriormente desviados para financiar o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. O Flávio Bolsonaro, em Minas Gerais, começou a dar explicações completamente esdrúxulas a respeito do filme. Ele disse que esse é um problema da Prefeitura de São Paulo com a ONG, não tem nada a ver com o filme. Mas a Polícia Civil fala outra coisa. E ele começou a alegar que há uma pesca probatória, uma perseguição política contra ele, Flávio Bolsonaro. Só que essa explicação do Flávio não para em pé. Por quê? Porque, como eu falei, é Polícia Civil. A Polícia Civil, ela é vinculada ao governo do Estado. A Polícia Federal é vinculada ao governo Lula. Ou seja, se há alguma perseguição política contra ele, Flávio, é uma perseguição do Tarcísio de Freitas contra ele, e não do governo Lula. Então aí já começa a ficar meio esquisita essa argumentação do Flávio. Segundo o jornal O Globo, a operação da Polícia Civil causou muito incômodo e críticas dentro da Prefeitura de São Paulo. Por quê? Os aliados do Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo, falaram que essa operação ela foi midiática e desnecessária, porque os contratos já haviam sido escrutinados e auditados. Então não haveria necessidade dessa operação da Polícia Federal. O que é falso, porque a denúncia sobre os contratos da produtora do filme do Bolsonaro com a Prefeitura de São Paulo foram denunciados em dezembro do ano passado, então é relativamente recente. Então estão falando nos bastidores de fogo amigo do Tarcísio contra o Ricardo Nunes. Inclusive, o jornal o Globo disse que essa operação ela avançou nos bastidores da Polícia Civil fora dos holofotes, porque uma ala da Polícia Civil de São Paulo estaria muito insatisfeita com o Tarcísio de Freitas. Mas se o Ricardo Nunes falar, igual o Flávio Bolsonaro, que a Polícia Civil está sendo usada para uso político, então ele está acusando o Tarcísio de Freitas de estar contra ele e contra o Flávio Bolsonaro. Até poderia
até poderia acontecer algo do tipo, tudo, porque nós sabemos que o Tarcísio de Freitas ele faz parte de uma vertente do bolsonarismo, diferente da vertente do Bolsonaro, do Flávio, do Carlos, do Eduardo, do Mário Frias e afins. E essa vertente do Tarcísio de Freitas, que é da Michelle e de outros bolsonaristas, do Nicolas também, para continuar sobrevivendo e até mesmo existindo, é necessário que o Flávio Bolsonaro perca a campanha presidencial. Porque se o Flávio vencer, a vertente do Flávio vai se tornar hegemônica. E existem essas duas vertentes coexistindo. Mas eu acho pouco provável que o Tarcísio de Freitas tenha pensado nisso nesse momento. Porque é mais um problema para a campanha do Flávio Bolsonaro. É mais um problema para o Flávio candidato. Porque essas coisinhas, elas são assim... Compare com o Lula. A campanha do Lula tem problemas? Tem. Mas quais são os problemas da campanha do Lula? São problemas geopolíticos, são problemas internacionais, são problemas do Donald Trump. Então a campanha do Lula tenta resolver problemas que afetam a vida da população. Discussão na escala 6x1, aumento da isenção do teto do MEI, Donald Trump, tarifas. Então são problemas, são bombas? Sim, mas são bombas que afetam e interessam o país. Os problemas da campanha do Flávio não, são problemas internos à campanha que não avançam para a população brasileira. E é muito estranho esse contrato, agora voltando para o tema do assunto, pelo seguinte, segundo as informações que nós tivemos do UOL, o Ricardo Nunes, em 2025, em dezembro de 2025, ampliou o contrato com a produtora do filme. Porque havia necessidade de realizar manutenção dos pontos de Wi-Fi. Só que a produtora do filme não entregou todos os pontos de Wi-Fi que eram prometidos no contrato inicial. Entregou metade, pouco mais da metade. Estranho. Só que desde 2024, irregularidades graves já tinham sido apresentadas ou apontadas no contrato da prefeitura com a produtora. E quando você começa a ver as datas, dezembro de 2025 foi mais ou menos a época que o Eduardo Bolsonaro começou a ter as contas bancárias dele bloqueadas, aumentando ainda mais a suspeita que as contas do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, foram abastecidas ou ele foi financiado pela produtora do filme. Porque a própria produtora, essa dona da produtora, que chama Karina Guzmão, ela tem essa ONG que presta serviços para a Prefeitura de São Paulo. Só que a Polícia Civil questiona a capacidade e a experiência da ONG para a prestação desse tipo de serviço. Então aí já é um problema. O outro problema é a própria produtora dos filmes do Bolsonaro, porque essa produtora da Karina Guzmão também nunca fez um filme na vida. Não tem nenhum cadastro na Ancine. Ela está cadastrada na Ancine, a produtora sim, mas não há registro de filmes, não há registro de produções cinematográficas. Portanto, é muito, mas muito esquisito. E ainda tem o fato de o Eduardo Bolsonaro gerenciar o fundo dos recursos ou do fundo de financiamento para o filme do Bolsonaro. Então, tem caroço nesse angu e a Polícia Civil do Tarcísio de Freitas pode estar destruindo o Flávio Bolsonaro. É muita teoria da conspiração achar que o Tarcísio está puxando o tapete do Flávio ou não? Comentários de vocês.